Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e eu vou falar um pouco sobre função afim, sobre a disciplina de matemática para ensinar, álgebra e funções. Utilizando-se da calculadora GeoGebra, mais especificamente da calculadora gráfica, faremos alguns testes com a função afim aqui, alguns exemplos, para a gente ver e verificar o que é que muda no gráfico. Bom, primeiramente, definindo função afim, chama-se de função polinomial do primeiro grau, ou função afim, qualquer função de f de reais em reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b. Seria mais ou menos esse formato, f de x igual a ax mais b. Ok, onde a e b são números reais, dado e a diferente de zero na função f de x igual a x mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de termo constante. Tá ok, agora vamos verificar algumas funções aqui no gráfico. Por exemplo, a função f de x igual a x, vou colocar aqui 5x menos 3. O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que o ponto de interseção entre a função e o eixo x é o ponto 0,6. A gente pode clicar aqui utilizando as ferramentas. Colocar aqui o ponto de interseção. A gente vê aqui que é 0,6 e 0. E a gente pode ver que essa função ela é uma função crescente, já que o a, que é o 5, é positivo, e que o termo constante, conforme a definição, é o menos 3. Ok, agora vamos tirar aqui esse ponto de interseção e agora verificar alguns macetes que a gente pode mexer nessa função. O que acontece se a gente, por exemplo, ao invés de colocar o 5x, colocar 2x? A gente vê que a inclinação da função, ou da reta função afim, ela é um pouco menor. Ou seja, quanto menor o termo a que acompanha o x da função, menor é a inclinação. Por exemplo, vamos fazer aqui 1 apenas. Você vê que ele vai só declinando. E o ponto de interseção também, que é a raiz dessa função, dessa equação, ele também vai se alterando. Agora, por exemplo, vamos retornar como estava antes, 5x menos 3. E se a gente colocar aqui, por exemplo, ao invés do menos 3, 2 mais 2. A gente verifica que a função ela intersexa o eixo das ordenadas no ponto 2, ou seja, o termo independente da função afim, ele é nada mais nada menos o ponto de interseção da função com o eixo das ordenadas. Por exemplo, vamos verificar aqui, se fosse 5x e aqui o termo independente fosse 0, ou não precisa colocar nada, né? A gente pode verificar que a interseção entre a função e as ordenadas abscissas é exatamente no ponto 0, 0. E mais ou menos é isso que eu queria mostrar aqui, através da ferramenta do GeoGebra, como é que funciona alterando os termos da função, seja ele o termo independente ou o termo que acompanha o x, que é chamado de coeficiente de x.